gerência quantitativa, estabelecimento de metas quantitativas de qualidade. Os processos são medidos quantitativamente, uma base para tomada de decisões. A variabilidade nos processos são menores. Entendimento da capacitação e do risco. Minimização de impacto na ocorrência do inesperado. Produtos são previsivelmente de alta qualidade. Nível 5, em otimização. Evolução sistemática do processo. Melhoria do processo como um todo. Projetos pilotos para absorção e internalização de novas tecnologias. Alto nível de qualidade. Alto nível de satisfação dos clientes. Áreas-chave. Não tem KPAs. N2, estabelecer controles gerenciais básicos. Gerência de requisitos. Planejamento do projeto de software. Supervisão e acompanhamento do projeto. Gerência de contratos de software. Gerência de qualidade de software. Gerência de configuração de software. Em 3, ações técnicas e gerenciais num só processo, revisão por parceiros, coordenação entre grupos, engenharia do produto de software, gerência de software integrada, programa de treinamento. Definição do processo da organização, foco no processo da organização, N4. Entender quantitativamente o processo, gerencia da qualidade de software, gerência quantitativa do processo. N5, manter melhoria contínua do processo, gerência da evolução de processos, gerência da evolução da tecnologia, prevenção de defeitos, metas. Resumem as práticas-chave das áreas-chave de processo e podem ser usadas para determinar se uma organização ou projeto tem efetivamente implementado a área-chave de processo. Significam o escopo, as fronteiras e a intenção de cada área-chave de processo. Um exemplo de um objetivo para a área-chave de processo do planejamento de projeto de software é: estimativas são documentadas para uso no planejamento e controle do projeto. Práticas-chave. Cada área-chave de processo é descrita em termos de práticas-chave que, quando implementada, ajudam a realizar seus objetivos. Descrevem a infraestrutura e a maioria das atividades que contribuem para a implantação e institucionalização da área-chave. EGS, uma das práticas para a área-chave do processo de planejamento de projeto é: o plano de projeto é desenvolvido de acordo com o processo documentado. Uma prática-chave descreve o que fazer sem estabelecer como fazer. O CMM define 316 práticas-chave. Distribuição de áreas, práticas e metas por nível. Características comuns. As práticas-chave são divididas entre 5 seções. Características: compromissos, habilidades, atividades, medição e análise, verificação da implementação. São atributos que indicam se a implementação e institucionalização de uma área-chave está efetiva, repetível e permanente. A característica atividade descreve as atividades de implementação. As demais características descrevem os fatores de institucionalização, que fazem parte do processo da cultura organizacional, controle de acesso, habilidade de permitir ou negar a utilização de um objeto, uma entidade passiva, por um sujeito, uma entidade ativa. A autenticação identifica quem acessa o sistema. A autorização determina o que um usuário autenticado pode fazer. E a auditoria diz o que o usuário fez. Identificação e autenticação. Identificação: o usuário diz ao sistema quem ele é, nome de usuário. A autenticação é uma senha, credencial, nome e senha, determinada de pelo proprietário. Obrigatório, governamentais e militares. Rótulos de sensibilidade e nível de confiança. Importação e exportação de dados, impressoras, baseados em papéis roles. Criptografia simétrica. Simétrica, envia, simétrica, lê, mais simples. Mesma chave. Chave compartilhada entre os dois. Chave compartilhada permanece privada. Compartilhar através de um lugar seguro. 10, 64 bits. AES, assimétrica, encripta com a pública, envia, desencripta com a privada, public key. Uma direção, 2 chaves, pública e privada. Chave pública disponível, chave privada, secreta,
Dado encriptado com chave pública e desencriptado com chave privada e vice-versa, segurança, manter chave privada segura, segurança baseada em verificar a ID vinculada à chave pública, chaves maiores, computacionalmente pesado, lento, RSA, DSA, ECDSA, ECDH. Chaves criptográficas são chaves simétricas ou chaves assimétricas, chaves públicas. Simétricas são mais simples, o emissor e o receptor utilizam a mesma chave. Com chaves simétricas, os riscos são maiores, já que uma única chave é utilizada. É por esta razão que chaves públicas são utilizadas em assinaturas digitais. A simétrica é uma caixa com uma fechadura que aceita duas chaves diferentes. Uma chave só serve para trancar a caixa e a outra chave somente serve para abrir a caixa. Qualquer um que tiver a chave pública pode colocar segredos nesta caixa. Como somente você possui a chave privada, ninguém mais pode bisbilhotar o seu segredo. Isto é diferente da criptografia simétrica, na qual a mesma chave é usada tanto para trancar quanto para abrir a caixa. As assimétricas trabalham com duas chaves, a chave privada e a chave pública. Uma pessoa deve utilizar uma chave de codificação e disponibilizar lá. Essa é a chave pública. Uma outra chave privada deve ser usada para decodificação. A chave privada que é sigilosa e individual. Ambas as chaves são geradas de forma conjunta, portanto, uma está associada à outra. Função hashing. O uso de algoritmos de chaves públicas nas assinaturas digitais pode causar muita demora em um processo de decifragem. A função hashing se mostra como a solução ideal. Faz com que todo documento a ser assinado seja analisado e um valor de tamanho fixo é gerado hash. O que é certificado digital? Resposta: documento eletrônico com assinatura digital que contém dados como nome do utilizador, entidade emissora, prazo de validade e chave pública. É utilizado em bancos, utiliza Secure Socket Layer, SSL. Certificação digital. Integridade chegar íntegra, sem erros. Autenticidade, identidade do destino seja correta, confidencialidade não interceptada. Obtendo certificados digitais. Certificados digitais precisam ser emitidos por entidades apropriadas. Procurar uma autoridade certificadora, AC, ou uma autoridade de registro, AR, para obter um certificado digital. Uma autoridade certificadora tem a função de associar uma identidade a uma chave. Já uma autoridade de registro pode solicitar certificados digitais a uma autoridade certificadora. AR, AC, Public Infrastructure, PKI, é um conjunto de políticas, técnicas e procedimentos para que a certificação digital tenha amparo legal. Autoridades certificadoras credenciadas. SERPRO, Caixa Econômica Federal. Serasa, Receita Federal. Imprensa Oficial. ACJUS, Autoridade Certificadora da Justiça. ACPR, Autoridade Certificadora da Presidência da República. Tipos de certificados da ICP Brasil, duas categorias de certificados digitais, A e S. A categoria A é direcionada para fins de identificação e autenticação, enquanto que o tipo S é direcionado a atividades sigilosas. A1 e A3 são os mais utilizados, sendo que o primeiro é geralmente armazenado no computador do solicitante, enquanto que o segundo é guardado em cartões. Criptografia, RSA, o utilitário STGID, camufla um arquivo dentro de outro, por exemplo, um TCST dentro de um JPG, CS. Link é Style Sheet Type Text, CSS, HIF Style. Header Background Color, 66 CFF. Text Align Center, Color White. Body Background Color, Acri. Outras propriedades. Padding, 10 pixels. Width, 800 pix. Font Family, Iglo Arial. Margin Left, Iglo Alto. Text Align, Curious Right. Margin Right, Iglo Alto. Float G equals Right. href Class Selected. LCSS ou H3 Style Color White. Nave Selected G. Amião 1, H2, H3. Pseudoclasse. Link
A pseudoclasse Blink é usada para links não visitados. E-link color green. Pseudoclasse visited. A pseudoclasses visited é usada para links visitados. No exemplo a seguir, links visitados serão na cor amarela. A visited color yellow. Pseudoclasse active. A pseudoclasse active é usada para links ativos. A active background color red. Pseudoclasse over. A pseudoclasse over é usada para quando está sobre o link. A over color orange. Font style italic. Indentação de texto. Text indent. A propriedade text indent permite que você aplique um recuo à primeira linha de um parágrafo. No exemplo a seguir, um recuo de trintaps é aplicado a todos os textos marcados com PA, P, text indent, trintaps. Alinhamento de textos text align. A propriedade text align corresponde ao atributo align das antigas versões do HTML. Textos podem ser alinhados à esquerda, left, à direita, right, ou centrados, centered. E temos ainda o valor justify, que faz com o texto contido numa linha se estenda tocando as margens esquerda e direita. Esse tipo de alinhamento é usado em jornais e revistas. No exemplo a seguir, o texto contido na célula de cabeçalho PETA é alinhado à direita e os contidos nas células de dados PD são centrados. E os textos normais em parágrafos são justificados. Theta, text align, right? TD, text align, center. P, text align, justify. Decoração de textos, text decoration. A propriedade text decoration possibilita adicionar efeitos ou decoração em textos. Né? Você pode, por exemplo, sublinhar textos, cortar o texto com uma linha, colocar uma linha sobre o texto, etc. No exemplo a seguir, os cabeçalhos bungolinha são sublinhados, os cabeçalhos bontagatos levam linha em cima e os cabeçalhos bontagatos são cortados por uma linha. Text decoration, underline. H2, text decoration, overline. H3, text decoration, line through. Espaço entre letras, letter spacing. O espaçamento entre os caracteres de um texto é controlado pela propriedade letter spacing. O valor desta propriedade define o espaço entre os caracteres. Por exemplo, se você deseja um espaço de 3 pix entre as letras do texto de um parágrafo P e de 6 pix entre as letras do texto de um cabeçalho MA, o código a seguir deverá ser usado. Letter spacing, 6px. P, letter spacing, 3px. Transformação de textos text transform. A propriedade text transform controla a capitalização, tornar maiúscula do texto. Você pode escolher capitalize, uppercase ou lowercase, independentemente de como o texto foi escrito no código HTML. Como exemplo, tomamos a palavra cabeçalho, que pode ser apresentada ao usuário como cabeçalho ou cabeçalho. São 4 os valores possíveis para text transform. Capitalize, capitaliza a primeira letra de cada palavra. Por exemplo, John Doe transforma-se para John Doe. Uppercase, converte todas as letras para maiúscula. Por exemplo, John Doe transforma-se para John Doe. Lowercase, converte todas as letras para minúscula. Por exemplo, John Doe transforma-se para John Doe. None. Sem transformações, o texto é apresentado como foi escrito no código HTML. Para exemplificar, vamos usar uma lista de nomes. Os nomes estão marcados com o elemento li, item de lista. Vamos supor que desejamos os nomes capitalizados e os cabeçalhos em letras maiúsculas. Text transform, uppercase. Li, text transform, capitalize. Herança, data warehouse, mineração de dados, OLAP, procura de padrões, técnicas da estatística, recuperação de informação, inteligência artificial e reconhecimento de padrões. Quem comprou o que, onde, quando e em que quantidade.
Pode-se, então, diferenciar o Business Intelligence, BI, da mineração de dados, MD, como dois patamares distintos de atuação. O Business Intelligence visa obter, a partir dos dados operativos brutos, escalões médios e altos da empresa e funciona no plano tático. Mineração de dados subsidia a empresa com conhecimento novo e útil acerca do seu meio ambiente estratégico. Etapas da mineração de dados. A partir de fontes de dados, bancos de dados consistem de uma limpeza. Disto nascem os repositórios organizados, data marts e data warehouses. Um analista refina e conduz o processo até que os padrões apareçam. Desconsiderar aquilo que é específico e privilegiar aquilo que é genérico. Software. Enterprise Miner, Microsoft SQL Server, Data Warehouse, depósito de dados, análise de grandes volumes de dados, tomadas de decisões presentes e a previsão de eventos futuros. Exemplo, um site de vendas quer que, quando o seu cliente entre no site, ele veja produtos similares ao que ele já havia comprado ou olhado. Apoio à decisão das principais soluções de business intelligence do mercado. Tipo de informação considerada metadado. Os metadados são utilizados normalmente como um dicionário de informações e devem incluir origem dos dados, única, fluxo de dados, formato dos dados, tamanho e tipo, nomes e alias, identificado, definições de negócio, regras de transformação, regras de negócio codificadas, cada regra associada a um elemento de metadado, atualização de dados, o histórico das atualizações, valores possíveis, requisitos de teste, indicadores de qualidade de dados, triggers automáticos, responsabilidade sobre informações, responsável por cada elemento de dados, acesso e segurança, perfis de acesso aos dados, identificar que usuários podem ler, atualizar, excluir ou inserir dados na base, data marts, pontos específicos de acesso a subconjuntos do data warehouse, extração de dados. Os dados introduzidos no data warehouse passam por uma área conhecida como área de stage. Drill, o usuário pode aumentar, drill down, ou diminuir, drill up, o nível de detalhamento. Por exemplo, países fazendo um drill down, os dados passarão a ser apresentados por estados. Slice and Dice é usado para criar visões, o uso de recursos para manipular, formatar e apresentar os dados de modo rápido e flexível. Able apresentação de relatórios na tela. Data mining é o processo de descoberta de padrões existentes em grandes massas de dados. Não tem automatização simples e precisa ser conduzido por uma pessoa, preferencialmente com formação em estatística. Ferramenta OLAP, Online Analytical Processing, processo analítico em tempo real. Navegar pelos dados de um data warehouse, capacidade para manipular e analisar um grande volume de dados, análises comparativas que facilitem a sua tomada de decisões diária. Processo de data mining é interativo, adaptativo e repetitivo. Dado, valor bruto, o que armazena no BD. Informação, número 20 é a idade de alguém. Conhecimento, informação dentro de um contexto. Adriano fez 0 gols. Um passo. Seleção. Começa com dados em diversas fontes, né? TXTs, BDs, etc. Reúne tudo em uma única base ETL. 2 passos. Pré-processamento. Reduzir o tamanho do BD. Estabelecer o objetivo da mineração. Saber o que precisa obter. Faz um corte. X. Açougueiro tirando a gordura. Moedor de carne. Questão de desempenho. 3. Passo. Transformação. Cada algoritmo tem um formato de entrada, transformar o tipo dos dados inteiro para string, etc. Cubo, datamart. 4 passos. Data mining. Aplica o algoritmo para extração do conhecimento. Entra o especialista em mineração de dados. Atividades preditivas. Classificação. Categorias pré-estabelecidas. Prever em qual categoria o novo item se encaixa. Banco que fornece empréstimo, sabe quem vai pagar baseado em salário, etc. Regressão. Quando quer prever uma variável numérica,
Eggs e mais. Nota que uma pessoa daria para um filme baseada nas notas anteriores. Atividades descritivas. Regras de associação. Coisas separadas. Ver se tem dependência entre dois variáveis. X. Quem comprou produto A compraria um produto B. Sumarização. Descreve um conjunto de dados, coisas separadas, e analisando elas juntas e em conjunto. Análise exploratória. Clusterização. Juntar itens em grupos. Em qual grupo cada item pertence. Mapear os itens no universo de clusters. Eggs, gavetas. 5 passos. Interpretação e avaliação. Especialista. Fator humano. Sinceridade. Querer trabalhar junto. Controle de expectativa. Em termos de arquitetura OLAP, suas ferramentas podem ser implementadas de diversas formas, classificadas em 5 tipos. Um deles é o ROLAP, que é uma simulação da tecnologia OLAP feita em banco de dados relacionais, que, por utilizar a estrutura relacional, possui a vantagem de não restringir o volume de armazenamento de dados. Disse mudança de perspectiva da visão, extração de um subcubo. Slice, corta o cubo, mas mantém a mesma perspectiva de visualização dos dados. Drill Through, utilizando uma base multidimensional, o usuário passou da análise de informações sob a ótica da dimensão tempo para a visão sob a dimensão regional. Quando o usuário passa da análise da dimensão tempo e passa a analisar a dimensão região, por exemplo, ele está executando a operação OLAP, quanto à perspectiva de visualização de um cubo, dentre as operações básicas OLAP, Slice é a operação que corta o cubo, mas mantém a mesma perspectiva de visualização dos dados. No contexto OLAP, as visões materializadas agregadas a partir de uma tabela de fatos podem ser identificadas exclusivamente pelo nível de agregação para cada dimensão. 3. O esquema Snowflake é uma variação do Star Schema, Cross-Join. No âmbito dos DWs e OLAP, o processo onde se faz a junção dos dados e transforma-se as colunas em linhas e as linhas em colunas, gerando dados cruzados. Dynamic Data Storage. No âmbito dos DWs, uma outra concepção do ODS Staging Area está sendo estabelecida por alguns autores. OLAP. O usuário pode utilizar as ferramentas para navegar entre diferentes níveis de granularidade de um cubo de dados, aumentando ou diminuindo o nível de detalhamento dos dados através de processos denominados Drill Up e Drill Down. Se trata, comparativamente ao OLTP, de uma característica de um Data Warehouse. A organização dos dados por assunto. B. Natureza dinâmica dos dados, permitindo atualizações contínuas. C. Conteúdo composto de dados históricos. Disponibilizar suporte para a tecnologia de data mining e possibilitar processamento mais eficiente e apresentação de dados focada na tomada de decisão. Drill Across. O Drill Across ocorre quando o usuário pula um nível intermediário dentro de uma mesma dimensão. Por exemplo, a dimensão tempo é composta por ano, semestre, trimestre, mês e dia. O usuário estará executando um Drill Across quando ele passar de ano direto para semestre ou mês. Drill Down. O Drill Down ocorre quando o usuário aumenta o nível de detalhe da informação, diminuindo o grau de granularidade. Drill Up. O Drill Up é o contrário do Drill Down. Ele ocorre quando o usuário aumenta o grau de granularidade, diminuindo o nível de detalhamento da informação. Drill Through. O Drill Through ocorre quando o usuário passa de uma informação contida em uma dimensão para uma outra. Por exemplo, estou na dimensão de tempo e no próximo passo começo a analisar a informação por região. Slice and Dice. O Slice and Dice é uma das principais características de uma ferramenta OLAP. Como a ferramenta OLAP recupera o microcubo, surgiu a necessidade de criar um módulo que se convencionou de Slice and Dice para ficar responsável por trabalhar essa informação. Ele serve para modificar a posição de uma informação, alterar linhas por colunas de maneira a facilitar a compreensão dos usuários e girar o cubo sempre que tiver necessidade. Alertas. Os alertas são utilizados para indicar situações de destaque em elementos dos relatórios baseados em condições envolvendo objetos e variáveis. Servem para indicar valores mediante condições, mas não para isolar dados pelas mesmas. Ranking. A opção de ranking permite agrupar resultados por ordem de maiores,
menores, baseado em objetos numéricos. Measures.está. A opção impacta somente uma tabela direcionada relatório, não afetando a pesquisa. Query filtros. Os dados selecionados por uma query podem ser submetidos a condições para leitura na fonte de dados. Os dados já recuperados pelo usuário podem ser novamente filtrados para facilitar análises diretamente no documento. Sorts. Os sorts servem para ordenar uma informação. Esta ordenação pode ser customizada, crescente ou decrescente. Breaks. Os breaks servem para separar o relatório em grupos de informações